Olá, engenheiro Ítalo Rebouças aqui. Hoje eu vou falar sobre normas para projetos de estruturas de aço. Esse é um tema muito importante para quem projeta ou pretende projetar estruturas de aço. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo também dê a devida importância, também entenda o porquê de estudar, o porquê de consultar essas normas, certo? Devido à importância desse tema, eu irei fazer uma série de vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar mais de uma forma resumida sobre as normas que eu considero serem as mais importantes, aquelas que todo engenheiro de projeto aço tem que conhecer, e não só conhecer, mas tem que dominar, tem que estudar, certo? Eu vou falar um pouco sobre cada uma, mas não vou me aprofundar em nenhuma delas. Logo após, irei fazer alguns vídeos realmente específicos sobre algumas dessas normas, mostrando com maior quantidade de detalhes o que está presente nelas, certo? Como eu disse, as normas são muito importantes, são documentos que nos ajudam. E qual a importância das normas? Eu gosto de destacar quatro coisas pelas quais as normas são importantes. Elas fornecem segurança técnica. O que isso significa? Significa que, ao consultá-las, ao ver uma metodologia de cálculo definida na norma, por exemplo, você, como projetista, tem garantia de que aquela é uma metodologia adequada, de que aquela é uma metodologia bem aceita pela sociedade. Quando eu digo a sociedade, estou falando dos diversos grupos que compõem este setor. Seriam a indústria, seriam os acadêmicos, seriam os projetistas, seriam o setor público. Então, a norma ela é construída por um grande grupo de pessoas envolvidas nessa área, que pesquisaram, que estudaram, que consultaram bibliografia especializada, que consultaram normas estrangeiras e que compilaram uma série de informações, metodologias de cálculo bem aceitas. Então, como eu disse, ao você consultá-la, ao você utilizar a metodologia ali proposta, você sabe que a sua estrutura, ela sim está segura, caso, é claro, tenha sido realizada de forma adequada a essas prescrições da norma. Ela fornece, além da segurança técnica, uma segurança jurídica. Então, caso você projete uma determinada estrutura, essa estrutura seja construída e caso ocorra algum problema, caso você tenha seguido todas as prescrições da norma, você obtém então uma grande segurança jurídica com relação a esta obra. Ela, além disso, elimina dúvidas acerca de metodologia de cálculo. Isso para mim é muito importante e pode aumentar bastante o potencial do projetista. O que é que significa eliminar dúvidas acerca da metodologia de cálculo? Vamos tratar sobre um caso particular. Qual a equação utilizar para calcular a carga resistente de compressão de uma peça, de um pilar, por exemplo? São feitos inúmeros estudos analíticos, estudos numéricos, estudos experimentais com colunas. Muitos estudiosos determinam equações, determinam correlações. E caso não houvesse a norma, o engenheiro projetista ele teria que analisar esses estudos, ver qual, na opinião dele, tem melhor correlação para aquele caso e poder utilizar esta equação para determinar, assim, para prever a carga resistente de uma coluna. A norma, ao fazer isso, ao definir uma equação, ela te poupa tempo de estar pesquisando entre diversos estudos. Ela já apresenta qual equação você deve utilizar. Seja para carga, seja para resistência à compressão de um pilar, resistência à flexão de uma viga, resistência ao esforço cortante, ao cisalhamento de um parafuso, rasgamento de uma chapa, tração de um parafuso, qualquer, digamos assim, equação que ela traz, ela te poupa tempo de estar fazendo essa pesquisa. E ela, ao poupar tempo para esse tipo de atividade, né,
ela te permite que você se dedique mais à concepção da estrutura. Então, o projetista ele não precisa perder tempo determinando qual equação ele vai utilizar para isto ou para aquilo. Ele pode, então, utilizar este tempo para pensar a sua estrutura de uma forma mais racional, de forma que ela fique mais econômica, de forma que ela fique mais leve. Então, a norma ela faz com que o projetista dedique maior parte do seu esforço criativo àquilo que vai realmente criar uma estrutura mais adequada a uma estrutura mais econômica, certo? Então, as normas elas são fundamentais para o engenheiro projetista. E quais são as normas, então, que, ao meu ver, o engenheiro projetista de aço deve conhecer? Eu dividi em três grupos, certo? Essas principais normas são as normas para dimensionamento, as normas de padronização, seja padronização do tipo de aço ou dos perfis padrão, e as normas para determinação de carga, certo? Então, as normas para dimensionamento, ao meu ver, as quatro mais importantes são a NBR 8800, certo? Essa norma, todo mundo que projeta aço tem que conhecê-la e tem que dominá-la. Essa norma ela trata de uma forma geral do projeto de estrutura de aço. Então, ela vai trazer, como eu já citei anteriormente, equação para o cálculo de compressão de um pilar, flexão de uma viga, diversas falhas de parafuso, de solda, estabilidade de estrutura, além de temas como fadiga. Nós vamos ter uma aula específica para tratar sobre ela, mas é importante que o engenheiro projetista de aço conheça bem esta norma. Após a NBR 8800, nós temos outras normas que tratam sobre estruturas particulares ou casos particulares, certo? Então, nós temos a 14762, também muito importante, que trata sobre o projeto para perfil que envolve perfis formados a frio. Então, os perfis formados a frio são perfis, em geral, de chapas mais finas, né? A forma de produção desses perfis é diferente e geralmente eles possuem chapa mais fina. Por possuírem, em geral, essa chapa mais fina, eles estão mais sujeitos à instabilidade da placa, né? Instabilidade local, que se chama. Então, existe uma certa diferença na metodologia de cálculo desses perfis para os perfis laminados. Dessa forma, surgiu uma norma específica para tratar sobre essas diferenças. Esses perfis são muito utilizados, por exemplo, para coberturas de galpões. Então, os perfis U enrijecido, perfis em Z, perfis U, perfis cartola, muitas vezes. Esses perfis são muito utilizados. Então, se você também pretende entrar nessa área de projeto de aço, você vai se deparar uma hora ou outra, provavelmente até no início da sua carreira, com perfis formados a frio. Então, você tem que conhecer bem a norma 14762. A norma 16239 trata já do projeto com perfis tubulares. Então, tubos circulares, tubos retangulares ou quadrados, que são muito chamados de metalon. Esses tubos, eles obedecem, sim, à NBR 8800, às prescrições da NBR 8800, mas existem alguns outros detalhes que devem ser considerados no cálculo da estrutura que envolve perfil tubular, que não estão presentes na NBR 8800. Então, é importantíssimo que aquele que vai projetar com perfis tubulares tenha conhecimento, consulte bem a NBR 16239, pois pode ser que sua estrutura passe todas as prescrições da NBR 8800, mas não passe algumas da 16239. E a sua estrutura ela não vai estar atendendo às normas. Ela não vai estar atendendo todos os critérios de segurança, certo? Então,
Se você utiliza apenas a NBR 8800 e vai projetar estruturas com tubos, tenha bastante cuidado. Consulte a NBR 16239. Nós também iremos fazer um ou talvez mais de um vídeo sobre esta NBR. E os perfis tubulares eles são bastante utilizados no dia a dia de projeto. Então, vale a pena já se antecipar, já ler essa norma toda. E a quarta é bem específica para situações de incêndio, certo? 14323, MBR 14323. Existe uma série de edificações que precisam ser projetadas para uma situação de incêndio. É muito comum para edificações comerciais, de 2, 3, 4 pavimentos. E pode-se sim ser realizado o projeto de estruturas desse porte em aço. E nessa situação, em outras, né? Essa é a situação mais comum, mas em outras situações também é necessário realizar a consideração de incêndio, certo? Quando ocorre uma situação de incêndio, o aço, por ser um material bom condutor, um sistema construtivo em que geral utiliza-se perfis de chapas finas. Então, este material, ele, ao estar sujeito à situação de incêndio, atinge altíssimas temperaturas em pouco tempo. E o aço, ao estar sujeito a temperaturas altas, quando eu digo temperaturas altas, é entre 400 e 1200 graus aproximadamente. Ele começa a perder a sua resistência e a sua rigidez. Então, uma estrutura que suporte uma determinada quantidade de carga em uma temperatura ambiente, a 600, 700 ou 1000 graus, ela vai suportar bem menos carga. Então, existe sim um risco de uma estrutura, em uma situação de incêndio, vir ao colapso. E nós devemos, como projetistas, na situação em que for necessário, nos antecipar a isso e projetar uma estrutura que suporte o chamado tempo requerido de resistência ao fogo. E aí eu não citei aqui a outra norma, mas existe a norma NBR 14432 que vai definir, então, para cada edificação, por exemplo, qual o tempo que aquela edificação deve suportar em uma situação de incêndio, quais as temperaturas que devem ser consideradas. Então, essa 14432 tem que ser utilizada em conjunto com a 14323, certo? Mas o que o engenheiro precisa saber é que existem essas normas e tem que estar ciente em que situações ele vai precisar utilizar estas normas, para que quando apareça ele esteja já preparado. Além das normas para dimensionamento que eu citei, existem normas de padronização. Então, como eu disse, essas normas elas definem tipos de aço, suas propriedades, definem, além disso, os perfis padrão. Vou falar inicialmente sobre as normas que definem os tipos de aço. Então, nós temos a NBR 7007, que trata sobre padronização dos aços de elementos laminados a quente. Então, perfis em formato de I, perfis em forma de T, de U, cantoneira, que sejam laminados a quente, barras redondas, quadradas, sextavadas e chapas laminadas a quente, certo? Então, a norma ela define já as especificações do aço. Quando nós trabalhamos com aço, nem todo aço é igual. Cada aço ele tem as suas características, as suas propriedades mínimas. E é importante que, ao especificarmos um aço, conheçamos bem as suas propriedades e não ignoramos isso. Então é importante consultar a NBR 7007, que é uma normazinha, digamos assim, de leitura leve, mais com informações sobre o aço. Não é necessário muito tempo para poder lê-la, certo? Então, é importante que o projetista conheça. A norma 8800, ela também traz em seus anexos propriedades do aço, então convém também ler o anexo A, salvo engano, da norma NBR 8800. A norma 5915, NBR 5915, já trata sobre padronização dos aços de chapas laminadas a frio. O aço ele pode ser
Os elementos de aço podem ser produzidos por laminação a quente e laminação a frio. E esses dois processos eles dão características diferentes ao aço. Então, por isso que surgiram especificações diferentes, né? Vale a pena consultar a norma 5915, principalmente se você trabalha muito com chapas laminadas a frio, que são, em geral, chapas mais finas. E, por fim, nessa parte de padronização de aços, a NBR 8261, que trata sobre padronização dos aços para perfis tubulares, certo? Essa aqui eu considero muito importante que você consulte, porque infelizmente eu vejo que quando se trata de tubos, no nosso país não é tão comum o cuidado com as especificações. Muitas vezes trabalha-se com tubos sem especificação, tubos de condução, sem especificação estrutural. Muitas vezes até se tem uma especificação SAI, né, que a especificação SAI ela traz a composição química desses aços, né? Ou a faixa de composição química, mas ela não traz os valores mínimos de resistência. A norma a 8261 ela traz uma padronização, uma especificação estrutural. Então ela garante que aquele aço possui aquelas propriedades mínimas. Muitos fabricantes eles fornecem tubos se solicitados seguindo esta norma. Então nós como projetistas precisamos começar a mudar a cultura no nosso país e solicitar tubos com especificação estrutural. Muitas vezes quem vende, já teve situações em que quem vende o tubo não sabia que existiam essas especificações estruturais. Ao consultar o setor técnico da empresa, sim, o setor técnico informou que fornecia o aço segundo as especificações estruturais. Porém, se nós projetistas não começarmos a solicitar esses aços segundo a especificação estrutural adequada para os tubos, quem fornece não vai ter o interesse de estar apresentando essas especificações. Começa dos projetistas de criarem realmente a cultura no nosso país. Certo? Não vamos com o tempo mudar isso, vamos sempre ter o cuidado, nos preocuparmos com essa questão de especificação estrutural dos aços. Significa que uma estrutura que foi projetada com um aço fornecido SAI 1020, ele não é seguro para seu uso? Talvez seja até demais, muitos desses aços são resistentes. A questão é que esses não são aços testados para uso estrutural. Esses são aços que têm garantia de composição. O fabricante, ele não garante. Então, se lembram quando eu falei que a norma ela garante segurança jurídica? Ao especificar um aço com especificação estrutural, você tem uma segurança jurídica. O fabricante está te garantindo que foram feitos testes e que aquele aço atende os requisitos daqueles testes, certo? Vamos realmente nos importar com essa questão da padronização dos aços. Além da padronização dos aços, como eu disse, existem normas que fazem padronização dos perfis, certo? Em geral, são normas que trazem tabelas com os perfis padrão. Muitos dos fabricantes das barras de aço também, eles têm em seus catálogos essas tabelas, mas vale a pena você consultar para ver outras informações até, como tolerâncias, os perfis eles devem atender umas tolerâncias mínimas, que é importante que muitas vezes não, mesmo você não projete, mas você executa uma obra, você tenha noção sobre quais são essas tolerâncias, para que você possa verificar se o material que chegou para a obra foi fornecido de forma adequada, certo? Então nós temos a 15980, NBR 15980, que trata dessa padronização de perfis iluminados a quente. Eu já falei quais são esses perfis no slide anterior. Nós temos a NBR 6355, que trata sobre padronização de perfis iluminados a frio, o perfil enrijecido, perfil Z, cartola, cantoneira.
Nós temos a NBR 6591, que trata sobre padronização de perfis tubulares, tubos redondos, quadrados ou retangulares, certo? Então, vale a pena conferir essas normas. E, por fim, nós temos as normas para determinação de cargas, certo? Essas não são normas específicas para o projeto de aço, mas o projetista de aço precisa também conhecê-las. Por quê? Porque elas vão fornecer quais cargas você vai utilizar no seu projeto. Então, nós temos as duas mais importantes, ao meu ver, que são a NBR 6120 e a NBR 6123. A NBR 6120 ela é geral para ações para o cálculo estrutural de edificações. Então, ela fornece a densidade dos materiais a serem utilizados. Então, a densidade do aço, por exemplo, para calcular o próprio peso da estrutura, densidade de diversos materiais. Com relação a essa questão das densidades de materiais, são sugestões fornecidas pela norma. Porém, muitas vezes pode sim ser realizado ensaios e determinar a densidade real de materiais. Porém, a norma ela poupa muito tempo, porque você não precisa estar procurando diferentes materiais para saber a densidade de cada um. A norma já fornece. A norma fornece valores mínimos de sobrecargas em coberturas e lajes. Por que eu falei mínimos? Muita gente acha que a norma ela fornece a sobrecarga a ser utilizada. Então, ela fornece o valor mínimo a ser utilizado. Em algumas situações, o usuário, o cliente que te contratou para projetar a estrutura, ele quer colocar uma sobrecarga maior do que a mínima. Então você vai ter que projetar para a sobrecarga a qual a estrutura será utilizada, a qual ela será destinada. Porém, nunca tendo um valor menor do que o mínimo definido pela norma, certo? Então, as sobrecargas serem utilizadas em casos de edificações em que veículos vão trafegar dentro dela, o impacto de veículos nessas edificações. Essa é uma norma relativamente nova, 2019, e a questão do impacto de veículos, ele traz uma mudança muito grande no projeto dessas estruturas sujeitas a impactos de veículos. Muitas vezes essa estrutura pode ficar mais pesada do que ela ficaria com uma norma anterior, que não previa isso, certo? Então, a gente precisa, de qualquer forma, seguir isto. A norma, ela nos dá a segurança técnica e a segurança jurídica. Então, muitas vezes, alguém que projetou antes disso, ou alguém que construiu uma obra antes disso, eu construí um parecido e ficou mais leve. Mas hoje nós temos que considerar esse impacto de veículos nas situações em que isso for necessário. É importante sim. É importante sim consultar as prescrições da norma acerca do impacto de veículos. Empuxos hidrostáticos, empuxo de água, empuxo de terra, cargas de pontes rolantes, para quem for projetar estruturas com pontos rolantes, e várias outras cargas. Certo? Então a norma NBR 6120 2019 hoje considera uma norma bem completa, uma norma muito boa de se ler, e boa parte do que você precisa com relação a cargas vai estar lá. Além dela, temos a norma 6123, que vai tratar da ação de ventos nas estruturas, principalmente para quem vai projetar galpões ou estruturas de edificações muito altas. A norma 6123 é essencial. Galpões, porque o vento, ao passar sobre a edificação, vai gerar sucção no telhado e vai gerar esforços muitas vezes muito altos nas terças, nas treliças, e vai gerar inclusive possibilidade de reversão de esforços, né? Ou seja, tração nos pilares, tração na fundação. Então, em galpões é fundamental a análise de vento, certo? Estruturas muito altas, de múltiplos pavimentos, também nessas a ação do vento é muito importante, pois pode ocorrer até o tombamento da edificação caso ela seja muito alta e
e não tenha sido projetado adequadamente para o vento. Então, assim, todas as edificações que estão expostas ao vento, sim, devem ser verificadas, mas essas dois tipos de estruturas são aquelas em que o vento ele pode fazer uma maior diferença no seu projeto, certo? Galpões de grandes dimensões, ainda mais, e edificações muito altas. Nós temos também a NBS 7188, que trata sobre ações em pontos rodoviários em passarelas. Vai projetar uma passarela, vai projetar uma ponte, vai precisar consultar a norma 7188. Essa norma ela vai definir as sobrecargas, ela vai definir os impactos, ela vai definir o trem tipo, que seria basicamente os pesos dos pneus do veículo e as posições em que eles vão estar. Então, vai projetar ponte e passarela, deve consultar a NBR 7188, certo? Além disso, nós temos várias outras normas que eu não trouxe aqui, mas que são importantes. Então, o que eu queria trazer com esse vídeo é: dê importância às normas, dê valor, verifique quais normas se aplicam àquele projeto que você vai fazer, leia elas com cuidado, leia elas com atenção e esteja preparado para quando precisar de algo da norma, você já saber onde está, já saber o que significa. Pois muitas vezes no dia a dia do projeto nós temos uma situação muitas vezes muito corrida. Você tem que resolver o problema rápido. Se você não sabe onde ele está na norma, você não vai conseguir ler toda a norma para achar. Você tem que anteriormente já ler bastante, já dominar as normas para que você consiga realmente executar tudo da forma mais adequada possível, certo? Irei fazer outros vídeos mais para frente, mais detalhadamente sobre algumas dessas normas, certo? Porque eu considero que esse é um tema muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, certo? E até a próxima. Um abraço.